Oi, gente! Esse vídeo é, putz, que legal que é essa peça de teatro, gente. Eu tive que ler por obrigação e falei, por favor, mais obrigações como essa na vida. Esse aqui é o Eles Não Usam Black Tie, eu não sei falar o nome do cara. É o Gian Francesco, não sei se o cara quer ser chique. Guarnieri. Essa foi a primeira peça de teatro que ele escreveu quando ele tinha, tipo, malemar 20 e poucos anos de idade. E está sendo cobrada pela Federal do Paraná. Uma aluna pediu para eu acompanhar a leitura com ela, então eu estou fazendo assim super extracurricular, mediante pagamentos de paçoquinha na escada, quando a gente senta para conversar no intervalo. E está sendo muito gostoso, gente. E esse livro é muito divertido, tá? Ele vai contar a história de um filho, assim, um moleque, putz, como é que eu vou chamá-lo? Bom, o Tião, ele tem lá os seus 20 e poucos anos, dá pra entender que talvez ele já esteja próximo, talvez, dos 30, alguma coisa assim. Ele gosta muito de uma mocinha chamada Maria. Ela tá grávida, ela não sabe como contar isso para as pessoas, mas logo na primeira cena eles ficam muito felizes porque eles vão ter um moleque, então eles começam a fazer um plano, né, de casamento e tal. E eles moram os dois no morro, num barraco, ela com a mãe dela que tá muito doente e ele com a mãe, o pai e o irmão. E ele não foi criado ali, ele foi criado por padrinhos como o pajem do filho desse casal. Então, ele foi apadrinhado ali, mas você percebe que os padrinhos não levaram o moleque para morar na cidade, lá no centro do Rio de Janeiro, numa condição de classe média, mas bem melhor do que o barraco, tá? Nada de muito luxo, nem nada. Mas você percebe que em vez dos padrinhos apadrinharem a criança para tentar ajudá-la e dar educação e tirá-la da pobreza, era mais assim, do tipo, venha trabalhar lá em casa porque eu tô precisando de uma babá pro meu filho. Então, ele não entendeu muito bem que ele foi usado quando criança, mas ele passa a idolatrar esses padrinhos e o estilo de vida que ele teve fora do morro. E ele não gosta de ter que voltar para aquela situação. E ele vai trabalhar numa fábrica, trabalhador braçal ali junto com o pai dele. Você vê que a situação é bem pobre na família, a mãe lava roupa para fora, engoma a roupa para fora e vive fazendo tarefa doméstica dentro de casa. Enquanto que ele e o pai na fábrica e o irmão trabalha numa mercearia. E o irmão dele é um preguiçoso que, nossa senhora. E ele não foi criado no morro, olha, orgulho da nossa cultura, da comunidade. E ele não foi criado nesse esquema de preguiça do irmão dele. Ele quer subir na vida, essa é a grande meta. Só que o pai dele é um ativista que bola greves. E o pai é aquele cara que tá afim de lutar pelo grupo, pela comunidade, pela classe dele, enquanto que o menino tá preocupado em ganhar dinheiro. Então ele não quer ficar arriscando o seu emprego que vai sustentá-lo por conta de um aumento salarial, porque ele não acredita mais nessas revoluções no país. Então ele não quer fazer parte da luta pelo povo, ele quer garantir o dele. E quer garantir o dele, por um lado, assim, sim, pelo grande desejo de, né, de subir na vida, e outro, porque agora ele vai ter um filho. E ele precisa sustentar aquela criança. Só que o pai também sustentou dois filhos e mesmo assim lutando pelo grupo, sabe, pela classe dele. E ele não está disposto a fazer essas concessões e se colocar em risco dessa maneira. E aí a gente cria um conflito. Não só no conflito dentre dois pensamentos distintos de estilos de governo, de estilos de trabalho, um liberal, um bastante conservador, um bastante de esquerda, um jamais, né, não diria de direita, mas ele não é uma pessoa muito aberta a grandes revoluções em prol da classe baixa, sabe? Ele acha que cada um tem que fazer o seu, ele é meio assim da meritocracia, entendeu? Mesmo vindo de uma pessoa de classe baixa que foi usada, o que me soa meio estranho. Assim, o argumento dele para mim é meio hipócrita, porque ele está defendendo um grupo de pessoas que não o ajudam, uma classe social que não está ligando para ele. Ele defende uma meritocracia que não o favorece. Então eu achei isso meio bobo da parte dele, assim, porque ele não está entendendo que esse discurso político pode funcionar para alguns, mas para ele não vai funcionar. O que soou meio assim, tipo, colega, acorda, você não vai chegar em lugar nenhum. E a gente tem uma disputa dentro da família, né? Então, assim, você vê o macro e você vê o micro, que é muito legal da peça de teatro, porque com pouquíssimas personagens, que a gente tem 4, 5 pessoas aqui, você consegue enxergar a situação política de um país. E é a grande sacada, né? Porque o cara não vai cobrar isso aqui no vestibular para você falar sobre o pai, a mãe e os dois filhos. Ele vai pedir para você falar sobre pensamentos políticos conflitantes. E, putz, tem cada frase, gente, assim, tipo, definidora de seres humanos, entendeu?
Achei incrível. E eles têm um linguajar não só no vocabulário usado, mas também na conjugação dos nossos verbos, nas concordâncias, que tem muitos erros, com muitas aspas aqui, tá? Que não são erros, né? Você vê, pô, não tá na norma padrão da língua portuguesa, mas lógico, porque eles não falavam assim. Isso aqui é uma peça de teatro, só tem diálogos, né? Então você tem que escrever como eles deveriam falar. Então é muito legal você trabalhar com essa outra linguagem, assim, que você fala, poxa, é verdade, a gente fala desse jeito, né? A gente pronuncia assim. E é interessante. E eles têm passagens muito bacanas e tem essa questão de ficar desconfiando desse cara. Então, você tá realmente lutando pelo seu filho ou você tá lutando só pelo seu? E o desenrolar de toda a história é que é muito bacana, o de você ver quem tá do lado de quem. E ele é uma pessoa muito solitária, tá? A galera do morro se abraça enquanto ele é colocado de lado, entendeu? Se você não vai ajudar a galera, você não é bem-vindo aqui. Você tem toda uma comoção, assim, tipo, não que ele seja o pior, tá? Tem um amigo dele aqui que é um cara, assim, extremamente egoísta e que joga pros dois lados pra ver quem é que vai ganhar. E aquele que ganhar, ele vai. Ele não é um cara por convicção que nem o Tião. Ele é um cara que tá jogando pra ganhar. E quem ganhar junto com ele, uhul, bom pra você. Mas eu não tô pensando em você, tô pensando em mim. O Tião não soa assim. Ele soa uma pessoa que tem uma convicção, mas é que pra mim é uma convicção falha, entendeu? Que não vai ajudar em lugar nenhum. Eu gostei muito dessa edição aqui, que é da editora Civilização Brasileira, porque ele começa com um texto de apoio, que na verdade são 4 textos. O nosso editor aqui, o que foi que ele fez? Ele pegou 4 resenhas que saíram em jornais diferentes quando esse livro foi lançado. E aí essas 4 resenhas apontam características bem bacanas do livro, que assim, nossa, explica muita coisa só por aqui, entendeu? Então ele dá vários acordes, assim, tipo, na nossa vida, entendeu? Pra você, tipo, olha, eu já vou ler o livro mais focado. E eu me diverti, tem cenas muito engraçadas e tem cenas muito típicas da cultura brasileira. Então, sei lá, tem uma festa de noivado do Tião e da Maria. E aí, esse negócio de ter que fazer uma festa de noivado pra família ficar fazendo, e o pedido de casamento tem que ser feito na frente da família toda. É uma coisa muito conservadora, sabe? Muito tradicional. Quem falam são os homens, então a mulher, apesar de estar sendo pedida em casamento, ela não fala. Quem conversa é o homem da família do cara e é o homem da família dela. Ela tá ali como figurante, sabe? Tem aquela tradição do samba, do forró, a tradição do cara que toca viola na rua ali sofrido, sabe? E é muito bonito, ainda mais porque ele tá tocando, o cara da viola que toca lá no meio da rua, tá tocando a música do título aqui, que é pra falar sobre um eles, que não é a voz do nosso escritor aqui, né? Porque eles não usam a, o black tie, certo? A gravata e o paletó. Tipo, aquelas pessoas ali não se vestem assim. E é dessas pessoas que ele vai falar. E essas pessoas que ele vai defender e contar a história. E o Tião tá no meio, né? O Tião quer usar black tie, mas não usa. Não sei se vai usar. E aí que é legal. E será que o usar o black tie é a ambição total do ser humano? É aí que todo mundo tem que chegar? Uma bermuda é tão mais confortável, sabe? As definições de felicidade, de família aqui vão ser questionadas também. A gente tem uma mãe muito poderosa, uma mãe que tem muito caráter e que manda ali na família, e você percebe que ela é o centro da família. Você tem a questão do pai ir tomar as biritas dele no bar antes, né, de chegar em casa depois do trabalho. Você vê a questão da mãe ser toda mística, e essa mistura, sabe? Ao mesmo tempo que eles vão casar na igreja, ela põe cartas de tarô, então tem toda uma mística paralela. É uma coisa muito legal, porque é o nosso grande sincretismo brasileiro, né? Tudo junto e misturado, e aí a gente vê no que dá, né? E o que dá é esse rebu aqui no final. Livro incrível, é daqueles que você senta aí, tipo, 2 horas depois você leu e saiu de lá, tipo, saltitante, porque você aprendeu bastante coisa. É um livro de esquerda, gente, então é o posicionamento sendo defendido aí. Se você concorda com isso, você vai achar vários argumentos legais aqui, e se você não concorda, você vai se contrapor a várias coisas aqui. Eu acho bacana, que nos faz pensar, sabe? Tipo, independente da onde você tá, é legal a gente ver a escrita do que os outros estão pensando, né? Sair um pouco da nossa casinha, acho interessante. Gostei bastante. Delicinha pra qualquer um, prestando vestibular ou não, gente. Que legal. Leiam, tá bom? E é isso aí, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.